Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar só mais alguns minutinhos para ver se mais alguém entra. Mas eu já esqueci de fazer stories convidando para live. Então acho que hoje não vai ter quase ninguém. Enfim, vamos começar, né? Eu sou a Júlia Almeida, sou dentista, sou biomédica. Nós estamos aí numa maratona de lives para a gente entender melhor como que é a saúde integrativa, como que os exames laboratoriais eles podem nos ajudar aí aos profissionais esteta. Então teremos live aí praticamente toda segunda e quinta-feira às 22 horas. E hoje nós vamos conversar sobre os eletrólitos, né? Qual que é a importância dos eletrólitos e qual que é o benefício deles aí na estética. Os eletrólitos, eles são minerais, né? Assim como os outros minerais que nós conversamos na aula passada. E por que eu não conversei, eu não falei sobre esses minerais junto com os outros minerais na outra live? Porque esses minerais que são responsáveis pela água, ele tem uma função um pouco diferente dos outros minerais que foram abordados. Então, por isso, um tema, uma live somente para a gente conversar sobre eles. Porque eles desempenham funções específicas e funções muito importantes. Então, os eletrólitos, eles são minerais e eles são responsáveis para controlar a água de dentro do organismo. Então, tanto intracelular quanto extracelular, nós precisamos desses eletrólitos. O que foi, Fofão? Fofão tá aqui do meu lado, que é um carinho, gente. Olha aqui, Fofão, ó. Fala oi, Fofão. Eu quero um chamego. Gostosa. E aí, os eletrólitos, eles também controlam os impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, ele tem uma ativação, uma importância na contração dos musculares e eles também são necessários para que os nossos órgãos internos funcionem. Então, eles dão o estímulo para que os nossos órgãos funcionem. Então, eles são, assim, de extrema relevância para o nosso organismo. A água, como nós sabemos, ela já ocupa, o corpo, ele tem uma proporção muito grande de água. Então, a gente ter um controle hídrico sobre a água, ela é muito importante. Então, esses eletrólitos, eles têm uma finalidade e uma importância grande em relação às funções do nosso organismo. E a água, ela geralmente está encontrada em três regiões, né? Dentro da célula, ao redor ali da célula e na corrente sanguínea. E para que o organismo ele funcione adequadamente, há a necessidade de nós termos um equilíbrio entre essa quantidade de água e essa quantidade de eletrólitos. Os eletrólitos que nós vamos conversar hoje são os eletrólitos do sangue, que são eles o sódio, o potássio, o cloreto e o bicarbonato. Dentro desses que nós conversamos agora, eles têm a função de nos ajudar no equilíbrio ácido básico e no equilíbrio hídrico. O ácido básico é o que controla o pH do sangue. E o pH do nosso sangue, ele é muito sensível e ele é essencial. Tanto que se o organismo tiver variações bruscas de pH, ocorrem intercorrências relevantes, de grande importância. Então, o pH, nós temos ele de 0 até 14. Quando ele está a 0, ele é muito ácido. E quando ele está a 14, ele é mais alcalino. E o 7, ele é o neutro. O pH sanguíneo, ele fica em torno aí entre 7,35 a 7,45. E o organismo, ele tenta regular, manter esse pH em mais ou menos 7,40, que é o pH ideal ali do organismo.
E junto com a intenção de ajudar a manter esse pH em equilíbrio, o organismo tem algumas funções. Então, o pulmão também ele é encadeado de nos ajudar com a regulação desse pH. Então, por exemplo, se nós temos alguma variação a nível sanguíneo, que o pH do sangue ele fica muito alcalino, que ele fica acima de 7,47, o pulmão, que ele regula as nossas trocas de gases, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, ele faz com que a gente expira mais lentamente. Dessa forma, o organismo fica um pouco mais com gás carbônico por dentro, neutralizando e normalizando esse pH. Em algumas outras situações, quando o pH do nosso sangue ele fica muito ácido, quer dizer, abaixo aí do 7,35, que é o valor ideal para o sangue, os rins ele controla a eliminação, a excreção de alguns eletrólitos. Então ele faz com que o bicarbonato neutraliza esse ácido e leve o pH do sangue para o valor ideal. E também o nosso organismo, com a intenção de regularizar esse pH, nós temos a função tampão. A função tampão são reações bioquímicas que ocorrem dentro do organismo com a intenção de equilibrar. Ou seja, o pH ele é tão essencial, ele é tão importante para que a manutenção e a homeostase do organismo ocorra, que nós temos diferentes sítios no corpo para poder ajudar o organismo a regularizar esse pH caso haja alguma intervenção. E dentro dessa ajuda de regularizar o pH, nós temos o eletrólitos. E também o eletrólito ele ajuda no equilíbrio hídrico, que é a entrada e saída de água do organismo e das células. O eletrólito, fora ele ajudar e manter os níveis normais, eles trabalham muito com a questão da osmose. O que é isso, né? Quando sai do meio menos concentrado e vai para o mais concentrado. Do mais concentrado para o menos concentrado. Então, assim, onde nós temos eletrólitos, a gente tem água, porque o eletrólitos ele puxa a água para ele tem afinidade. Então o organismo, através dessas sinalizações de eletrólitos, ele consegue excretar mais, se está, no caso, se está sobrando, e ele consegue guardar, e com isso ele vai fazendo o controle de água que nós temos aí no nosso organismo. E para isso a gente conta com os rins, que é um órgão fundamental para fazer a filtração e a eliminação de substâncias que nós não vamos mais usar. Então os rins, ele entende o seguinte: se nós estamos com o número de eletrólitos na corrente sanguínea de uma forma satisfatória, ele excreta o que a gente não precisa. E essa excreção sai no suor, sai na urina. Quando a gente está com falta de eletrólitos, ele acaba fazendo com que o organismo transpire mais, a gente faz mais xixi, porque aí você perde líquido e acaba concentrando esses eletrólitos na corrente sanguínea. Então, o que acontece? Onde tem eletrólitos, a gente tem água, mas os rins, ele entende o seguinte, que se você tem pouco eletrólitos na corrente sanguínea, pode ser porque tem um excesso de água e aí está diluindo esses eletrólitos, então aí dá a sensação que ele está pouco. Então com isso, os rins faz o que? Excreta líquido. A gente sua mais, faz mais xixi. Quando a gente tem muitos eletrólitos no organismo, ele excreta isso junto com a urina. E tem alguns casos que causam desequilíbrio, como por exemplo, se a pessoa está muito desidratada ou se ela está muito hiperidratada, isso tem uma alteração diretamente nos metabólicos. Se ela está muito hiperidratada, ela acaba diluindo esses metabólicos. Se ela está desidratada, ela concentra mais esses metabólicos. Medicamentos também faz com que haja alteração dos metabólicos e distúrbios específicos, como algum problema renal, cardíaco porque o coração ele acaba controlando todo o sistema sanguíneo. Então, se você tem algum distúrbio
a nível cardíaco, você tem uma deficiência sistêmica da circulação. E a circulação está diretamente relacionada com a questão da água. Tanto que os eletrólitos, eles ajudam também a controlar a pressão sanguínea. Então, por isso que um dos sinais de que os eletrólitos não está muito adequado são alguns problemas de insuficiência cardíaca, desidratação ou alguma falta de alimentação. Várias coisas podem desencadear aí esses eletrólitos. E aí a questão é o seguinte: é possível chegar à desidratação mesmo bebendo água? Sim, é possível a gente estar desidratado mesmo fazendo o consumo de água. Quando nós temos uma pouca ingestão dos eletrólitos ou o organismo está carente por algum motivo, por mais que você tome muita água, os rins, ele elimina essa água com a tentativa, com a intenção de concentrar esses eletrólitos no organismo. Então, quando você tem deficiência, você pode tomar bastante água e você não vai conseguir hidratar. E se porventura você tem um número satisfatório de eletrólitos e você toma excesso de água, o organismo tem a intenção de eliminar essa água também, com o objetivo de neutralizar e normalizar esses eletrólitos aí na corrente sanguínea. Já a carência de potássio, ela é um pouco diferente da carência de sódio. O sódio, ele fica extracelular e o potássio, ele fica intracelular. Então, quando a gente tem uma carência de potássio, ou seja, uma carência de eletrólitos dentro da célula, o organismo tira a água da célula. Porque lembrando daquela situação da osmose, onde tem muito eletrólitos, tem água. Se tem pouco eletrólitos, tem menos água. Então, se a gente tem uma deficiência do potássio, o organismo tira a água da célula com a intenção de deixar ele mais concentrado. Mas com essa ação de tirar essa água da célula, a célula ela perde um pouco as suas funções, porque ela fica desidratada e ela meio que murcha. E se ela murcha, os microcanalículos, as mitocôndrias, as funções, elas não conseguem exercer todas as funções. Então é importante que haja esse equilíbrio tanto interno quanto externo da célula de eletrólitos para que todo o organismo ele funcione e a homeostase funcione adequadamente. Além do sódio e do potássio, nós temos também outros eletrólitos sanguíneos, que é o magnésio, o fósforo, o bicarbonato. E esses outros eletrólitos, eles ajudam na regulação da pressão sanguínea, na contração muscular, ajuda a reparar danos de tecidos. Então, de uma forma geral, cada um dos minerais, cada uma dos micronutrientes que são essenciais para o organismo, no caso dos eletrólitos sódio e potássio, eles não são micronutrientes, eu errei, eles são macronutrientes. Macronutrientes são quanto você necessita de mais de 200 miligramas dia desse mineral, daquela substância, daquele nutriente. Então, não é esse eletrólito não é um micro, ele é um macro, que a gente necessita de uma quantidade maior dele para que as funções ocorram de forma legal. E um dos sinais também que nós estamos com falta desses eletrólitos é a cãibra. A cãibra ela é muito comum quando a gente está com deficiência, é um dos primeiros sinais que a gente tem em relação a isso. E aí a carência de eletrólitos, né? O que causa aí essa carência de eletrólitos? Diarreias leva para essa carência, porque você acaba perdendo muito líquido, vômito, febre, a não ingestão desses nutrientes de uma forma adequada. Pessoas que fazem o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, porque o álcool ele acaba desidratando, leva junto esses eletrólitos. Quando tem alguma deficiência renal, algum distúrbio renal que faz com que os rins ele não tenha
um critério de excreção desses eletrólitos e acaba eliminando talvez de forma mais exagerada. E essa carência de eletrólitos, ela lesa todo o tecido, principalmente por causa que ela promove uma desidratação considerável, e essa desidratação a nível celular faz com que a célula não exerça a função dela. Então, por isso que é muito importante repor esses eletrólitos. E como que nós podemos repor esses eletrólitos no nosso organismo? O mais importante é através da alimentação. Então, praticamente todas as vitaminas e os minerais, o importante é que a gente tenha uma alimentação riquíssima em várias opções de cores, de legumes, para que a gente consiga captar todos esses materiais essenciais. E também nós podemos utilizar água de coco, ovo é muito rico nisso. E fora os alimentos, nós temos os suplementos. Só que os suplementos, eles dificilmente têm somente sódio, potássio, magnésio, enfim. Geralmente os suplementos, eles são ricos de todos os outros minerais. O que não é ruim, porque você acaba compensando e recuperando todos aqueles outros. O que a gente precisa ficar atento quando nós formos sugerir suplementos de minerais para o paciente, que esse suplemento tenha outros minerais, é que existem alguns minerais que a gente necessita deles em quantidade bem mínima. Então, às vezes, só a alimentação que o paciente tem já é o suficiente para repor esse mínimo. E quando você entra com um polivitamínico, por exemplo, às vezes você está exagerando a dose em alguns minerais. Então, fiquem atentos em relação a isso. Porque tanto os minerais quanto as vitaminas, eles são essenciais, mas eles têm uma quantidade ideal. Quando ultrapassa essa quantidade ideal, ela consegue também causar distúrbios e transtorno, assim como a ausência desses minerais, a ausência deles, tá? Então é importante ter aí um bom senso e saber dosar o qual mineral ideal para cada tipo de paciente, de acordo com a situação que você está investigando que está faltando, né? Um outro detalhe muito importante, até para a gente trazer isso para o nosso universo, é em relação à retenção de líquido. Então, hoje, os pacientes, eles nos procuram muito para fazer drenagem linfática. Então, estou me sentindo mais inchado, estou desconfortável, né? Onde que os eletrólitos, eles podem interferir em relação a essa drenagem linfática? Então, é assim, quando o paciente chega e ele relata, eu sinto cansaço nas pernas, um peso, eu pressiono o meu tornozelo e eu percebo que ele tá com inchado, que ele tá com edema. Então, esse paciente é um paciente que está tendo uma retenção de líquido. E as retenções de líquidos, ela tem diferentes causas. E através de uma anamnese bem realizada, nós vamos descobrir, detectar, pesquisar, investigar se essa retenção de líquido ela é aceitável ou se ela está sinalizando que está havendo alguns distúrbios. Então, para isso, nós precisamos entender como que é causado, qual que é o motivo que mais causa essa retenção de líquido, para a partir daí a gente começar a investigar. Os nossos vasos sanguíneos, eles são impermeáveis, ou seja, consegue passar por um lado ou para o outro bactérias, células, toxinas, proteínas, água, e isso é necessário, porque é através da corrente sanguínea que esses nutrientes, essas informações, as células, elas chegam até onde que a gente precisa. Então, é necessário que os vasos sanguíneos tenham essa permeabilidade para fazer essa troca de célula, para ajudar o organismo, para ajudar na função de defesa, e enfim, por tudo isso. E devido a essa impermeabilidade que os vasos sanguíneos têm, quando o paciente tem o hábito de ficar sempre na mesma posição ou um tempo maior na mesma posição, ele acaba facilitando que ocorra essa parte do edema.
Então, se o paciente fica muito em pé ou muito sentado, você não faz atividade física, então ele dificulta o retorno venoso e isso faz com que ocorra o edema. Então vamos pensar nos membros inferiores, que são geralmente o que mais acomete, o que são mais acometidos mesmo do edema. Se a gente tem, por exemplo, o hábito de ficar muito em pé, ou pelo trabalho, enfim, ou muito sentado, as nossas pernas, elas não se contraem, os nossos músculos não se contraem. E há a necessidade de ter essa movimentação muscular para que o retorno venoso aconteça de forma eficiente. Quando a gente fica muito tempo numa posição só, quando o paciente às vezes já está numa senescência, né, já é um paciente mais senil, que já tem um pouco mais de lentidão, enfim, que o paciente tem que essa perna fica sem movimentar, a circulação fica um pouco deficiente e faz com que o líquido que está dentro do sangue, ele extravase, então ele sai da corrente sanguínea e ele vai para o subcutâneo. E aí, quando isso acontece, o organismo, os rins, ele entende que nós estamos com falta de água. Então, ele concentra os eletrólitos, ele não excreta os eletrólitos, ele acaba concentrando os eletrólitos com a intenção de reter água. Por quê? Porque se ele retém os eletrólitos, junta mais água. E aí, nessa ideia dos rins nos ajudar, quanto mais ele retém os eletrólitos, mais água os eletrólitos vai puxando do organismo, das células, para levar para a corrente sanguínea. E se o paciente não regularizar, não reverter aquela situação de ausência de movimento, esse líquido sanguíneo, essa água do sangue, né, vai cada vez mais saindo da corrente sanguínea e indo para o extracelular. Então, qual que é a intenção? Que quando a gente percebe que o paciente ele está tendo essa retenção hídrica, que ele vai até a clínica, que ele faz uma drenagem linfática, e aí o paciente está sempre com aquele edema, quer dizer, parece que a drenagem não está resolvendo, há necessidade de nós investigarmos qual que é o motivo dessa retenção de líquido. Aí nós podemos pensar em pedir exames laboratoriais que pode avaliar as funções metabólicas desse paciente para a gente detectar se ele está tendo algum distúrbio ou não. E se esse distúrbio é a nível renal ou se é só a nível sanguíneo, se é de circulação, por tudo isso. Se você faz uma drenagem no paciente, o paciente não tem aquele histórico de acumulação de líquido, isso pode ser até normal, principalmente para as mulheres. As mulheres, devido aos hormônios sanguíneos, os vasos sanguíneos delas, eles tendem a ser mais permeáveis do que um vaso sanguíneo masculino. E essa alteração ocorre por causa dos nossos hormônios. Então nós, por exemplo, no período pré-menstrual e até no período de menstruação, esses hormônios eles estão mais ativos, mais presentes. Então isso faz com que o organismo, esses hormônios fazem com que os vasos sanguíneos eles fiquem mais hiperpermeáveis. Ou seja, isso explica o porquê que as mulheres têm uma tendência maior de reter líquido do que os homens. E também o porquê que essa retenção de líquidos normalmente acontece próximo aí do período menstrual. Então, cabe a nós investigarmos se o nosso paciente está tendo essa retenção de líquido, porque ele está num período que favorece essa retenção de líquido, ou se é algum distúrbio. Outro fator também que é importante nós levarmos em consideração é a temperatura, o calor. Dias muito quente, a gente tem uma dilatação dos vasos sanguíneos por causa do calor. E essa dilatação faz com que os vasos se tornem mais permeáveis. Consequentemente, a gente tem uma perda de líquido dentro dos vasos e ele vai para o subcutâneo. Então, causa também uma retenção.
E aí, então o que você tem que prestar atenção? Se você pega um paciente para fazer drenagem linfática e ele tá com bastante edema, você já investigou, já fez uma boa anamnese, já sabe aí o período do ciclo menstrual que essa paciente está ou não, e conseguiu reverter a situação, beleza. Mas se é um paciente que você tá fazendo drenagem, tá fazendo, e ele tá retendo, parece que cada dia ele volta pior, aí é um paciente que vocês precisam investigar. Então, os eletrólitos, eles são muito importantes, conforme nós já conversamos, mas não são todos os pacientes que há necessidade de nós investigarmos se esses eletrólitos, se eles estão carentes ou se eles estão sobrando. É apenas aquele paciente que você conversa com ele e ele apresenta uma história que te faça achar que você deve de investigar um pouco mais. Não vamos sair fazendo aí, dosando os eletrólitos, os nutrientes de todos os pacientes. É somente em alguns casos. Então fica aí a minha dica, né, para que vocês pensem com mais carinho nos eletrólitos, que levem isso para a vida profissional de vocês. Fiquem mais atentos em relação ao edema desse paciente, nessa retação de líquido. Fazer a drenagem linfática quando nós estamos com retenção de líquido é excelente, até porque a gente ajuda a eliminar aquele líquido e na excreção desse líquido o organismo libera também fatores antioxidantes não, fatores que causam radicais livres, que causam ali inflamação no organismo e que ajuda a reter essa água. Quando o paciente é um paciente inflamado, né, nós já conversamos bastante aqui sobre pacientes inflamados. A inflamação, ela causa retenção de líquido. Então, o paciente, às vezes ele pode relatar assim, hoje eu tô um pouco mais inchada, mas eu comi tal coisa e eu percebo que eu posso comer tal coisa e eu fico mais inchada. É que aquele tipo de alimento causa uma inflamação no paciente, um tipo de alergia de maior ou de menor intensidade e que inflama aquele organismo. E se inflama, a gente tem uma tendência maior a de ter edema. Porque se a gente tem um organismo inflamado, o nosso sistema imunológico ele precisa levar mais células de defesa. Então, consequentemente, a hipermeabilidade dos vasos sanguíneos se torna mais favorecida. Então, o organismo inflamado possui o vaso sanguíneo mais permeável e, consequentemente, ele perde mais líquido. Quando o paciente tem uma desbiose, um problema intestinal, consequentemente, ele tem uma inflamação. Essa inflamação evolui para um caso onde você tem uma alteração de eletrólitos. Então, é importante ficar atenta em relação a isso. Deixa eu ver se eu já comentei tudo aqui com vocês. Eletrólitos é bem tranquilo. É bem rápido a parte de eletrólitos. Bem, eu acho que eu já falei tudo que eu havia colocado aqui na minha colinha para conversar com vocês sobre eletrólitos. Enquanto vocês vão investigar eletrólitos, vocês querem solicitar exames laboratoriais, é só vocês colocarem o tipo de eletrólitos que vocês querem solicitar. Por exemplo, eu quero avaliar sódio, potássio, magnésio, bicarbonato. Você pode escrever e aí pede essa dosagem. É importante que você faça, principalmente sódio e potássio, que é o que nos ajuda a controlar a pressão do organismo, pH e tal, principalmente dosar tanto a nível sanguíneo quanto a nível de urina, porque aí você consegue verificar o quanto que tem no organismo, contênio sistêmico, e o quanto que os rins estão excretando, porque assim você consegue verificar se os rins estão funcionando adequadamente ou se eles estão excretando mais do que deveria. Bem, é isso, né? Os eletrólitos é bem tranquilo. Queria só passar um recadinho aí para vocês, pra gente não esquecer. Hoje é quinta-feira, na segunda-feira nós iremos conversar sobre metais pesados.
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o metais pesado, mande aí a sua dúvida por inbox, que eu vou esclarecer, a gente vai conversando sobre essas dúvidas. Também queria aproveitar para convidá-los que na segunda-feira, às 18 horas, eu vou participar de uma live junto com o Dr. Jonatas, que ele é biomédico esteta, e nós vamos conversar sobre cuidados com a pele acneica. Já é esse distúrbio de pele, né, que leva à acne, é uma disfunção muito comum. Então quase todos os dias nós temos aí no consultório pessoas que se reclamam de acne. E por se tratar de algo tão comum, tão rotineiro, é importante que nós saibamos tratar uma pele acneica de uma maneira eficaz, de modo que não cause aí uma recidiva. Então fica aí o meu convite para participar dessa live comigo junto com o Dr. Jonathan, que será na segunda-feira às 18 horas. E também teremos no último dia do mês, deixa eu ver que dia que é o último dia do mês, dia 28, que vai dar no domingo, a live Conta Pra Mim. O que você acredita que te impede de atingir resultados duradouros na estética e ou harmonização facial? Essa live do Conta Pra Mim é um quadro que eu criei com a intenção de nós interagirmos. Então, nessa live, vocês podem encaminhar a solicitação ao vivo para participar e nós vamos trocar ideias, discutir caso clínico, trocar experiências. A intenção é agregar valor, somando aí para uma estética cada vez mais científica e uma estética de excelência. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira.